Deste momento, os corações se unem para ouvir a poderosa palavra de Deus, na instrumentalidade do servo de Deus, Eliseu de Souza. Prezados ouvintes, nós lemos na passagem da Bíblia Sagrada, em Mateus 22, 23 a 33, uma narrativa interessante que nos fala sobre um Deus de vivos, que nos diz que se aproximaram dele alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição, e que apresentaram a história do homem que morreu e cuja viúva casou-se com 6 irmãos do finado marido, na tentativa de deixar descendência. E conforme já falamos, a narrativa encontra-se em Mateus 22, 23 a 33, em Marcos 12, 18 a 27, em Lucas 20, 27 a 40. E de acordo com a lei de Moisés, prezados ouvintes, que nós encontramos em Deuteronômio 25 e 5, quando o homem morria sem deixar filhos, um irmão seu se casaria com a cunhada para que seu irmão não ficasse sem descendência. O exemplo trazido pelos saduceus a Jesus apresenta uma mulher que teve 7 maridos e não conseguiu um filho. A pergunta que foi feita como armadilha para mais uma vez tentar embaraçar Jesus foi: na tal ressurreição que vocês ensinam, perguntou alguém, qual dos 7 terá como esposa tal mulher? E eu creio que os perguntões, entre aspas, teriam dado esse tom à pergunta, até de certa ironia e, de certa forma, uma pergunta facciosa. A resposta sempre sábia de Jesus, além de deixar aqueles desrespeitadores, inquiridores e envergonhados, ensinou-lhes algumas lições que eles devem ter aprendido e que nós faremos bem em aprendermos também. Esse texto, prezado ouvinte, será analisado em livro que espero, que diz Ninguém Subiu ao Céu, Ninguém Subiu ao Céu, que é um artigo que nós já lemos e falamos aqui no outro programa, e fala especificamente sobre esse assunto. Mas restringindo-nos nesta oportunidade ao episódio em apreço e aos textos citados, podemos salientar as seguintes lições. Erramos sempre que dizemos alguma coisa não conhecendo as Escrituras. Há muitos pregadores fazendo afirmações baseadas no que leram ou ouviram dizer, sem fazer pessoalmente o estudo profundo daquilo que vão pregar. Jesus começou a sua resposta dizendo: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus disse: porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, conforme lemos Marcos 12, 25, os saduceus não acreditavam em ressurreição. Jesus declara que haverá ressurreição e que os que vão surgir virão dentre os mortos, não virão do céu. A terra e o mar darão os seus mortos. A ressurreição seria uma brincadeira se depois de estarmos na glória, na presença de Deus, voltássemos à tumba para encarnar uma ressurreição. Ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, conforme lemos em João 3 e 13. O terceiro aspecto, prezado irmão e ouvinte, é que não haverá sexo e também não há sexo na eternidade. Ao ressurgirmos, seremos como os anjos dos céus que não se casam. Entendo que isso significa ausência de sexo. Na Bíblia temos alguns nomes de anjos e arcanjos, mas sempre nomes masculinos. Que bom, menos um problema para todos nós, de certa forma, para aqueles que realmente têm esse tipo de problema. O quarto aspecto: Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Abraão, Isaque e Jacó, meu pai e minha mãe, que aceitaram o Messias prometido, aqueles que partiram para a eternidade, os grandes homens de Deus, estão cantando aleluias e louvando ao Criador, enquanto aguarda a ressurreição. Inclusive mais um, que é o pastor Helmut Schultz, meu particular amigo. Onde a Bíblia chama de paraíso, o lugar onde se encontram, e também de seio de Abraão, sim, porque Abraão está lá. Muitos se perturbam pensando no muito de que se espera. É preciso lembrar que na eternidade não há semanas, meses, anos ou milênios. Essa linguagem é humana ou só para humanos? Quem faz a divisão das horas é o sol, e lá não haverá sol porque o Senhor os alumia, conforme lemos em Apocalipse 22 e 5. Enquanto estamos na carne ou na humanidade,
é difícil entendermos um estado onde não se conta o tempo, pelo menos da maneira como contamos. E em quinto aspecto e último, porque para ele todos vivem, conforme lemos em Lucas 20 a 38. A morte significa, prezado ouvinte, apenas uma transferência para uma outra vida em um outro estado, uma mudança de endereço, conforme já falamos aqui anteriormente. A parábola do rico e o Lázaro nos mostra que na eternidade justos e ímpios estão vivos, separados, conscientes, uns antes gozando a vinda do Senhor, outros antes sofrendo a vinda do juiz. E assim é a interpretação de maioria dos teólogos e dos pregadores. Mas a verdade é que todos creem na vida eterna. E os que creem na vida eterna, e os que creem em Jesus, os que confiam e que acreditam que um dia nós estaremos numa vida melhor e que teremos uma outra vida, então você deve pensar que para estar numa outra vida melhor, você deve estar preparado aqui e agora, não transferindo isso para o amanhã, não transferindo isso para o ano que vem, não transferindo isso para o depois, mas o aqui e agora é a decisão que se faz quando você decide aceitar Jesus como Salvador, quando você deseja e deve fazer uma decisão pessoal de servir a Deus melhor. Jesus mesmo disse: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, pegue a cruz de cada dia e siga-me. Seguir a Jesus é a tarefa principal do crente, do cristão, porque é necessário que para você ser discípulo, para você ter a vida eterna, você deve realmente ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Ele disse, a Bíblia nos diz em São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus já pagou o preço, prezado ouvinte, um preço muito caro na cruz do Calvário. Ele pagou com o seu sangue. Ele nos diz a palavra de Deus, e nós sabemos muito bem, que não foi com ouro, não foi com pedras preciosas, não foi com riquezas, não foram com os ouros da Serra Pelada, não foram com os cruzados, nem com dólar, e nem com cruzeiro, mas foi com o sangue de Jesus que foi vertido por nós na cruz do Calvário. E segundo a palavra de Deus, sem remissão de sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. E Jesus teve que derramar o seu sangue para que pudéssemos ter a vida eterna. Portanto, você pode herdar a vida eterna a partir do momento em que você fizer a sua decisão pessoal e você fazer a sua decisão interior de viver uma vida melhor com Deus, um encontro consigo mesmo e com a vida, o reencontro com Deus e o reencontro consigo, vivendo feliz aqui e preparando-se para estar mais feliz na eternidade com Deus. Que Deus possa abençoá-lo nesse momento e você, nesse instante, prepare-se para receber a oração da fé, quando estaremos orando com você e por você, pelo seu problema, e apresentando a você Jesus como único e suficiente Salvador. Jesus, o teu amado Filho, nós queremos te agradecer e te louvar pelas grandes bênçãos que temos recebido até aqui, pela vida, pela paz, pelo alimento, pelo sol que brilha, por mais um dia, Senhor. Muito obrigado e pedimos tua bênção especial agora, em prol de todos os nossos queridos ouvintes desse programa Reencontro, onde essa emissora alcança e onde os corações agora se abrem para receber a oração da fé. Peço a tua bênção em prol de todos aqueles que te aceitam como único e suficiente Salvador e que reconhecem o sacrifício vicário da cruz do Calvário e reconhecem, Senhor, o profundo amor de Deus através do seu Filho Jesus. Senhor, agora dê a paz, dê a esperança, dê a felicidade, garante a vida eterna a estes que te aceitam como Salvador, ajudando nos seus problemas, nas suas necessidades. Ó Deus, é o que pedimos.
Abençoa cada um dos nossos ouvintes, aqueles que estão desenganados pela medicina, desenganados pelos recursos humanos. Tu és o Deus que sara, Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. Ó Deus, pedimos a Tua bênção e tudo disseste em Tua palavra, que crendo que pedimos, receberemos. Agora estamos crendo e sabemos que estamos recebendo, porque cremos em Ti. Abençoa cada ouvinte, aquele que está no leito de enfermidade, sem esperança, desenganado pelos recursos humanos, mas Tu és a esperança. Tu és a esperança destas vidas, e agora dirija-te a este leito, Senhor, com a Tua mão sanadora. Ó Senhor, penetra o íntimo destas vidas e sara pelo Teu poder, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Abençoa também aqueles que estão na prisão, sozinhos, Senhor, desiludidos, sonhando com a liberdade, mas a verdadeira liberdade não está viver fora das grades, mas estar em ser livre pessoalmente, ser livre interiormente e ser feliz contigo na eternidade. Ó Deus, abençoa cada ouvinte, cada coração, cada vida que neste momento clama por Ti, aqueles que estão dependentes de drogas e que precisam da libertação agora. Quebra as correntes, ó Pai, quebra todas as correntes, em nome de Jesus. Abençoa todos os ouvintes deste programa, é o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, desde agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém.